Olá pessoal, terceiranistas, bom dia, desejo que estejam bem, né? Vamos seguindo nosso cronograma de aulas de geografia, na disciplina de geografia, né? Hoje a gente vai dar um salto para um conteúdo de bastante relevância no mundo atualmente, que é o conteúdo da geopolítica. A gente vai pular para o capítulo 7, né? Percurso 7, que é um capítulo interessante no contexto atual e que é importante que vocês compreendam um pouco e vê-lo, né? Esse conteúdo. Geopolítica é um conteúdo que está relacionado ao mundo atual, ao contexto atual, né? É interessante que vocês saibam do seguinte, eu vou mostrar para vocês hoje algumas definições, né, de que trata alguns termos da geografia relacionados ao termo da geopolítica. Porque assim, o capítulo de vocês, ele vai direto para a Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, que a gente vai ver, que a gente já viu, na verdade, no início de tudo, né, no início do ano a gente já falou um pouco sobre isso aí, e a gente vai ver com maior clareza nesse capítulo. Mas só que antes de eu entrar a fundo, aprofundar nesse capítulo, eu achei interessante mostrar para vocês um pouco sobre o desenvolvimento desses termos relacionados à geopolítica, né? Então vamos lá. Geopolítica, ramo das ciências humanas que interpreta as ações dos países, decisões tomadas, acordos internacionais. Ou seja, já dá para a gente perceber aí que nós iremos tratar de decisões relacionadas ao Estado, não ao território, né? Então eu tenho, por exemplo, Gleice, eu moro no Brasil, o Brasil faz fronteira com a Argentina, o Brasil faz fronteira com o Paraguai, o Brasil faz fronteira com A, com B, seja lá com quem for. Beleza, isso aí é um território. Só que aqui perceba que a gente está falando de Estado, então nós iremos fazer o quê? As decisões tomadas diante do contexto de um país, as decisões tomadas do país, não o tamanho do território dele. Eu tenho o Brasil território e eu tenho o Brasil Estado, que leva em conta a nação, o povo, o setor administrativo e as decisões tomadas por aquele povo, né? Que podem acarretar em algumas consequências. Então a geopolítica é a política do mundo, é a política da geografia relacionada como um todo. Aí aqui nós temos algumas definições, né? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho o povo de um país, a cultura de um país, mais o território de um país. Isso tudo vai formar uma nação. Então a nação é o povo, mais a cultura, mais o território. É a localização de onde aquele povo está e a cultura que ela vem seguindo ao longo dos anos, né? Isso eu tenho a nação. Quando eu junto a nação todinha, como eu já falei, é o povo, a cultura e o território, mais o governo, eu vou ter um Estado-nação. Esse Estado vai ser um país, o aspecto físico, e a nação vai ser o Estado, o aspecto político, tá bom? Então, essas são algumas, de antemão, como eu já falei para vocês, algumas determinações, alguns termos essenciais que a gente entenda dentro do contexto da geopolítica, tá bom? A geopolítica também é uma ciência que analisa a utilização do poder político em relação a um determinado território. Veja bem, analisa a utilização do poder político em relação a um determinado território. Então eu tenho uma política que trabalha dentro de um contexto, dentro de um território, analisando decisões, né? Decisões que serão futuramente tomadas ou agora ou recentemente tomadas por um poder político, diante daquele contexto de território que a gente já tinha falado. Portanto, é o governo que administra o seu povo, é o governo que toma a decisão pelo povo, pelo território daquele povo, né? A organização geopolítica atual, ela começou a se organizar com a origem e evolução de quem? Capitalismo. O capitalismo é o sistema econômico regulado pelo mercado e fundamentado na propriedade privada de meios de produção, cuja finalidade é o lucro. O capitalismo ele pode ser comercial, industrial e financeiro. Olha, que é o seguinte, é interessante que vocês saibam do que é o seguinte. A gente já viu sobre o capitalismo, né? Já estamos um pouco cientes da situação sobre o capitalismo.
Então, a organização geopolítica atual, vamos lá, a organização geopolítica atual, as formas que os países começaram a se organizar junto com o povo, que é a nação, e junto com o seu território, que é o aspecto físico, começou a se organizar e deu origem a partir do capitalismo. Então tu bota na cabeça o seguinte, desde o contexto que o capitalismo se desenvolveu no mundo, é que novas formas novas formas, novos grupos de países, novos jeitos de se desenvolverem passaram a se apresentar no mundo atualmente, ou no cenário mundial. Para você ter ideia, as principais organizações geopolíticas que você tem atualmente são quem? Blocos econômicos. Ah, professor, quer dizer que o bloco econômico é uma organização geopolítica? Sim, é uma forma que o mundo está buscando se organizar para enfrentar crises, principalmente econômicas. Então, uma das formas é a questão do bloco econômico. Essa nossa que a gente vai ver aqui, essa nossa geopolítica, ela vai mostrar, ela vai remontar, na verdade, ela vai voltar a um tempo antigo, a um tempo passado. Então, nós iremos ver aqui algumas fases até chegar à configuração atual da organização geopolítica. Nós vamos ver, só que isso tudo a partir da próxima aula. Hoje são apenas algumas definições. A partir da próxima aula nós teremos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Então eu vou trabalhar com vocês a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Guerra Fria, conteúdos que vocês estão vendo em história. Professor, mas para que reforçar? Porque é interessante que eu saiba por que eu cheguei à configuração de um cenário atual, geopoliticamente falando, como eu cheguei, se eu não entendia nem o que tinha no passado. Então, para mim entender a configuração atual, é necessário que eu entenda o meu passado. Entendeu? Então, a base de tudo, o começo de tudo é baseado no capitalismo. Aí aqui eu tenho algumas formas para vocês entenderem aprofundarem mais ainda sobre a geopolítica. Identificar a disputa de poder, seja cultural, seja político ou seja econômico. É uma característica da geopolítica. Entender como se dá a disputa de poder. Olha aí de quem eu vou falar aqui. Primeira, Segunda Guerras Mundiais e Guerra Fria. Pessoal, acabou isso já? Não, não acabou. Nós tivemos, por exemplo, a Primavera Árabe, que aconteceu de 2011 até 2013, 15. O que foi a Primavera Árabe? Várias formas de luta contra o governo, derrubada de poder. Isso é a disputa de poder. Olha lá ele falando, seja cultural, seja político ou seja econômico. Aquelas guerras que aconteceram dos Estados Unidos no Afeganistão, que, entre aspas, uma guerra, foi mais uma invasão de cultura, né? Uma invasão de poder, uma invasão de território. Então aquilo ali tudo é uma forma geopolítica atual de se configurar. Professor, e hoje como é que nós temos? Como eu já falei, além dos blocos econômicos, eu tenho os Estados Unidos caracterizados como a maior potência do mundo. Tchan, entre aspas. Aí configura-se como uma política ou uma geopolítica baseada como os Estados Unidos como principal poderio econômico do mundo hoje. Identificar qual país é uma grande potência mundial. Foi por isso que a gente viu na aula passada potências mundiais, para a gente saber quem encabeça os grupos geopolíticos do mundo atual. Aí essa forma geopolítica, essa forma de invasão cultural, invasão política, invasão econômica, defender uma potência, se aliar com uma potência, se aliar contra outra potência. Essa forma geopolítica de se pensar e analisar, o que é que acontece? Eu vou ter conflitos. Professor, sempre nós teremos conflitos? Nem sempre nós teremos conflitos, mas em uma grande parte nós teremos vários conflitos. Já citei Primavera Árabe, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, disputas de poder, disputas na Venezuela, disputas no México e em tantos outros países do mundo, voltados principalmente para conflitos voltados à geopolítica. Aí aqui eu vou ter, por que é que tem algum conflito? Quais são os principais motivos de conflitos? Reivindicações nacionalistas, eu lutar pelo meu país, pela minha nação, acontece muito. Agora recentemente, na Espanha aconteceu isso, na Catalunha.
né? Queriam assim eu posso dizer, se desprender do território espanhol, né? Algumas outras características de luta pelo povo. Na Segunda Guerra Mundial, principalmente, tu teve aquele poder que eu falei para vocês, né? A luta alemã, né? Aquele amor pela pátria, amor pela nação, que fez com que várias pessoas partissem para cima, juntas com Adolf Hitler, desculpa, partindo para cima de outras nações para dar início a uma guerra mundial. Então, assim, reivindicações nacionalistas, contestações de fronteiras, instabilidade política, citei demais Primavera Árabe, disputas de áreas de influência, religião, diferenças socioeconômicas, ações terroristas e arsenais bélicos. Então, esses aqui são os principais motivos que podem levar o mundo atualmente, ou que já vem levando ao longo do tempo, a guerras ou a motivos, a conflitos, né? Isso são alguns entendimentos da nossa política de geopolítica, tá bom? Mas na frente tu tem as principais consequências. De quem? Desses conflitos originados desde períodos remotos, desde períodos antigos, que chegamos até dias atuais, esses conflitos por ordem política, por ordem econômica, por ordem física, aqueles motivos que a gente viu aí. Principais: perdas humanas, danos econômicos, desequilíbrios acentuados, culturas destruídas, medo e fome espalhados, aumento do número de órfãos e surgimento de exército de refugiados. Olha as consequências, talvez até afobadas, mal pensadas, mal refletidas, mal analisadas, que os grupos ou principais potências mundiais, principalmente, estão levando em conta dentro do contexto mundial da geopolítica, né? Então isso aí é claro para a gente analisar. Só que antes da gente entrar, antes da gente ver, desculpa, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, é interessante que a gente veja o seguinte: o mundo hoje ele está dividido através de um negócio chamado ordem mundial, de um troço chamado ordem mundial, né? Essa ordem mundial ela vem de muitos e muitos anos, né? Ela vem acentuada há vários tempos e vem refletindo com o passar dos anos. Ó. Uma ordem mundial ela é entendida como relação de poder em um sistema internacional, ou seja, é a disputa pela hegemonia de potências mundiais no campo político e econômico. Perceba que há uma ligação muito ampla com o termo de geopolítica, muito ampla. É apenas uma subdivisão dentro da geopolítica. Então a ordem mundial, ela está completamente ligada à geopolítica. Essa ordem mundial ela pode ser dividida em três fases: a ordem multipolar, a bipolar e a unipolar. Presta atenção, a ordem multipolar é aquela que várias potências que regem a ordem internacional, século XVII até final da Segunda Guerra Mundial. Ordem bipolar, duas potências disputam a hegemonia internacional, Guerra Fria. Ordem unipolar, uma única superpotência tem hegemonia. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem essas ordens mundiais. Olha, no período da Revolução Industrial, lá nos inícios lá, que na verdade a gente vai vir um período de grandes navegações. Antes da Revolução Industrial, tu tem um período de grandes navegações. No período das grandes navegações, tu tinha uma ordem multipolar. Várias potências se lançaram ao mar em busca de ouro, prata, metais preciosos, entre outros, né? Que é aquela questão da balança comercial favorável, metalismo, que a gente já viu dentro do capitalismo. Beleza. Com o passar do tempo, esses outros países eles não visam um futuro, não visam um lucro e não investem em processo de industrialização. Quem investiu nesse processo de industrialização? Inglaterra. Então, o que é que nesse período de Revolução Industrial acontecia? A Inglaterra ela se tornou a maior potência mundial, porque ela investiu em industrialização. Os países que se lançaram ao mar junto com ela na época de grandes navegações, eles pararam de desenvolver, de enriquecer, diminuíram um pouco o lucro. Por quê?
Porque nós saímos daquele período e entramos em um período agora industrial. Então quem investiu nisso? Inglaterra. Então nesse período de Revolução Industrial, agora tu já muda. Tu tem o quê? No período de grandes navegações, tu tem um investimento grande. Várias nações, multipolar. Na época de Revolução Industrial, tu tem o desenvolvimento da Inglaterra. Então tu vai pular lá para frente. Tu já vai ter uma ordem unipolar. Uma única superpotência tem hegemonia. Então nesse momento aí, a única superpotência que tinha hegemonia era a Inglaterra. Essa superforça da Inglaterra, essa sendo uma superpotência, ela vai gerar o quê? Crises. Crises em quem? Em outras superpotências. Desconfortos, instabilidade política, instabilidade econômica. Então, por exemplo, nessa época aqui da Revolução Industrial, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer um levantamento para vocês que a Alemanha ficou desse jeito. A Alemanha gerou uma inveja, um ciúme por a Inglaterra estar desenvolvendo e sendo dona de quase tudo. Juntamente, depois de um tempo, ela puxa a França para próxima a ela. E a França estava desenvolvendo com ela questões industriais, né? Acordos de compra, de venda, balanças favoráveis e tudo mais. E aí desenvolve uma raiva muito grande na Alemanha. E isso gera uma instabilidade de governo, uma instabilidade política, uma raiva imensa, uma queixa imensa, que se dá aí a desenvolver o quê? Primeira Guerra Mundial. E aí tu vai ter Primeira e Segunda Guerra Mundial dentro desse contexto. Dentro desse contexto. Com o final da Segunda Guerra Mundial, que nós tínhamos, que aí a gente desconsidera o polar, o unipolar, tudo mais, né? Ficamos agora várias potências em guerra. Quando tu acaba a Guerra Mundial, que tem aquela serenidade, aquela tranquilidade, o que é que tu vê? Tu não vê mais Inglaterra completamente destruída por guerra. Tu não vê mais França também destruída por guerra, Alemanha e tantos outros países que passaram por momentos atípicos dentro do período de Guerra Mundial. Aí tu vai ver quem agora? Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética saiu, que era a Rússia, sai do período durante a Primeira Guerra Mundial, sai, só volta na Segunda Guerra Mundial muito mais fortificada. Isso aí a gente vai ver na próxima aula. Muito mais fortificada como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Defendendo o socialismo. E aí os Estados Unidos, que participam diretamente do ataque, da guerra, porém os ataques não aconteceram dentro do seu território. Então um território em tese um pouco tranquilo, né? Então tu tem Estados Unidos defendendo capitalismo, União Soviética defendendo socialismo, e aí nós entramos agora numa ordem bipolar. Duas grandes potências disputando a hegemonia internacional. A briga para saber quem ia cuidar do mundo, ou capitalismo, ou socialismo, e entre outros. Então, assim, isso são ordens mundiais que vieram ao longo dos anos. Ao longo dos anos vem acontecendo e vem pairando sobre o mundo, né? Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês o que é geopolítica. Nada mais, nada menos do que a política mundial. A política que é interferida pelo Estado, pelo governo, dentro de um determinado território, tá bom? Vou deixar a atividade, percurso 7, tá bom? Um forte abraço a todos e dúvidas estou à disposição.